Deus eterno seja sempre glorificado, graça e paz, shalom, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo e o Senhor Yeshua HaMashiach seja conosco também. É o mesmo Jesus Cristo transliterado para o português, certo, irmãos? Irmãos, eu quero tratar um assunto aqui a respeito do nome de Deus. Eu não estou falando de Deus, da pessoa Deus, estou falando o nome de Deus, entendeu? Presta bem atenção. Assim como a própria compreensão sobre Deus, assim como ela é um tema central e profundamente respeitado, tanto na nossa tradição, né? Não digo dizer tradição, mas na tradição judaica, vamos falar assim, vai. Na tradição judaica, como na cristã, as visões sobre o nome de Deus variam significativamente. Minha língua enrola para falar essa palavra. Por quê? Porque, irmãos, olhando de uma forma assim mais ampla, nós vamos ver o seguinte, que entre essas tradições nós vamos refletir, existem diferenças históricas, e por que não dizer teológicas ou bíblicas, ou melhor, na interpretação, não é? A nossa crença, ela é judaico-cristã, ok, irmãos? Tem que começar por aí. Então eu posso explorar cada uma dessas situações separadamente, para que vocês entendam o que é levar o nome de Deus em vão. Bom, na tradição judaica, irmãos, o nome de Deus, estou falando do nome. Nós quando falamos Deus, especificamente, nós sabemos que nós estamos falando com o nosso Deus, porque o nosso espírito comunica. Porque tem outros que falam de Deus, mas é um outro Deus, né? Por isso que deuses existem muitos por aí, mas o eterno só tem um. Ele é o único Deus. Os outros existem nações que creem em outra coisa e acham que é Deus, porém não é, entendeu, irmãos? Na nossa fé, nós temos essa convicção e essa experiência divina. E temos sim reverência, até mesmo quando falamos o sagrado nome, a sagrada expressão divina, Deus. Nós temos que ter reverência, irmãos. Isto é lógico, ninguém vai, como uma irmã me escreveu, isso é muito importante eu frisar aqui, que ninguém deve ficar brincando. Eu já vejo irmãos de uma determinada denominação brincando, fazendo brincadeiras com esse nome, que nós entendemos que é um nome. Porém, nós temos que entender também que Deus é um atributo divino, é uma reverência, é um poder, é uma glória, é o Pai. Por isso que Jesus Cristo sempre o chamou de Pai. Logicamente o Senhor não iria chamar ele pelo nome também, porque nenhum pai vai gostar que o seu filho chame ele pelo nome, vai chamar ele de filho, não é? Então, mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo nunca ousou falar o nome de Deus. Mas ele falou na cruz, Elohim, Elohim, que quer dizer Deus. Lama sabachthani. Essa palavra Elohim quer dizer Deus, irmão. Só que é no hebraico. E nós estamos em português, não vamos falar Elohim, Elohim. Se nós falarmos o Elohim, Elohim, né? Nós também estamos falando Deus, só que estamos falando numa língua hebraica. Mas esse também não é o nome de Deus. É uma expressão usada para a divindade que nós cremos que é o nosso Criador, que é o nosso benfeitor, que a sua excelência em sabedoria e conhecimento é esplêndida e inimaginável, fora da compreensão humana, fora do nosso raciocínio humano. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, no judaísmo, irmãos, é usado um tetragrama, que é representado pelas 4 letras hebraicas. Certo, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Eu não vou dizer as letras hebraicas, porque se eu dizer as letras hebraicas aqui,
eu também já estou, né, eu tenho medo, eu tenho respeito, eu não vou falar. Aqui tá as letras, eu podia falar, tá, irmão? Mas é representado. Eu tenho aqui as letras comigo, irmão. Tá aqui na minha frente. É representado. E eu vou ser sincero, irmãos. Se eu tiver essas letras marcadas em um papel, eu não jogo no chão. Eu queimo, mas não jogo no chão. Eu prefiro nem escrever. Certo, irmãos? Por isso que quando um judeu, mesmo judeu, ele vai escrever Deus, ele tem respeito até de falar Deus. Ele coloca um D, um apóstrofe e um S. Bom, isso é uma questão que também nós entendemos que nós não estamos usando. Mas por que ele faz isso? É porque ele tem medo de alguém, aquele papel, alguém pisar em cima, entendeu, irmão? Mas nós temos que entender que nós temos uma visão cristã ou messiânica. E nós sabemos muito bem que nós jamais vamos desonrar o sagrado nome do Eterno, porque nós estamos falando a respeito de uma divindade pura, santa, imaculada e rica em ciência, sabedoria, conhecimento, que ninguém jamais conseguiu e não vai conseguir nunca alcançar tamanha complexidade de divindade, de poder, porque tudo que nos falar no nosso vocabulário ou no nosso dicionário jamais alcançará a plenitude de tamanha beneficência, benevolência, de amor. Nós não vamos encontrar, irmãos. Só no Eterno, não existe em outro lugar. Então, irmãos, esse tetragrama, irmãos, nós sabemos muito bem. Para começar, irmãos, a falta de vogais no texto hebraico antigo é o que torna um pouco impossível de determinar, irmãos, com certeza a vocalização original também, certo? E ele se perdeu no tempo. Então nós temos que... Se perdeu, irmãos, embora com os textos massoréticos que foram colocados as vogais, que vieram muito depois, né, foram adicionadas para fim de leitura, o tetragrama aparece com as vogais de Adonai ou Elohim. Elohim, quer dizer que se eu falar Adonai ou Elohim, estaria tomando o nome de Deus em vão? Não. Mas eu estaria, sim, tomando o nome de Deus em vão se eu estivesse brincando, se eu estivesse qualquer coisa fazendo brincadeira, ou fazendo qualquer coisa falando esse nome, Adonai, Elohim. Aí é outra coisa, a mesma coisa se eu ficar falando de Deus e contando piada, se eu ficar falando de Deus e ficar só porque brigou, falou de Deus, aí também está errado. Aí eu vou concordar com o que uma irmã escreveu. Mas esse assunto foi muito importante, que uma irmã me fez um questionamento, eu achei muito bom mesmo que a irmã falou, porque aí eu tenho como ter algum... Eu estava pensando em ter algum tema para me fazer um vídeo hoje, se bem que talvez eu faça ainda uma live essa tarde, não sei, vamos ver. Os irmãos ficam atentos aí, quem quiser participar. Eu acho assim, né, irmãos, a gente tem que aproveitar o tempo. Amanhã eu não vou poder fazer o culto, então vamos ver o que Deus prepara, né? Ontem eu falei que ia só fazer domingo, mas eu sinto falta de falar com vocês. Todavia não é que eu vou fazer, eu estou pensando, então vocês ficam atentos. Por isso que eu peço sempre para que acione o sininho, tá bom, irmãos? Então, irmãos, o tetragrama ele é algo sagrado, irmãos. Inclusive, os judeus, eles não gostam de pronunciar assim, de qualquer maneira. Certo, irmãos? Eles respeitam. Mas agora, dizer que esse ainda é 100%, ele se perdeu com o tempo. Mas existem pessoas que, ou vamos dizer assim, dentro do seu pensamento, dos seus estudos, reconhecem um nome que eu também não falo porque tenho medo. Certo? Eu sei qual é esse nome, que muitos colocam na internet. Não estou dizendo... não estou falando das testemunhas de Jeová e nem tampouco... Isso aí para mim, eles são eles, eu não tenho nada a ver com eles, entendeu, irmão? É uma doutrina totalmente diferente, que para mim tem muitas heresias e para mim não serve. Eu estou falando a respeito do nome do Eterno, do nome, especificamente do nome. Não de eu falar
Deus meu, tem misericórdia de mim. Eu não estou falando o nome de Deus aí. Eu estou clamando pela divindade de Deus, pelo Deus divino, pelo Ser Supremo. E eu jamais falaria, mesmo que eu soubesse, eu não falaria o nome, eu chamaria ele de Pai. Vocês não estão entendendo o que quer dizer? Por quê? Porque está escrito no mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Está escrito assim. Entendeu, irmãos? Então não poderia nem estar escrito assim na nossa língua. Teria que mudar. Porque se não pode falar Deus, tinha que tirar. Não podia colocar. Não, porque tem um nome. Esse nome é tão respeitado, mesmo o tetragrama é tão respeitado, que os judeus não falam. Eles temem. Eles usam Elohim, Adonai, El Shaddai. Entendeu, irmãos? São alguns adjetivos. Podemos dizer Adonai é um adjetivo, ou melhor, Adonai é um adjetivo. Adonai quer dizer Senhor verdadeiro. Agora, se eu for falar com um senhor, uma pessoa particular, eu não uso Adonai, eu vou falar Adoni. Pergunta aí para um professor de hebraico. Isso é importante saber, viu, irmão? São coisas que são importantes. Agora, na tradição cristã, o entendimento do nome de Deus se diversifica. Há uma diversificação, é claro, conforme diferentes denominações, correntes teológicas, e a maioria dos cristãos usa termos como Deus, Senhor ou Pai em suas orações que estão escritas nos sagrados escritos, para que nós possamos entender, porque afinal nós estamos no Ocidente. Não dá para nós entendermos uma letra que nós não Se eu escrever um texto em hebraico e mandar você ler, você não vai conseguir, porque você não conhece o hebraico. Entendeu? A não ser que foi ser transliterado, e mesmo sendo transliterado tem que ter a tradução, senão você não vai conhecer. Né? Eu estou estudando hebraico, comecei de novo, vamos ver se agora eu vou até o fim. Ora por mim aí, a gente é meio assim, sabe? A de enfermidade e outras coisas, mas é importante. Eu até aconselho, tem cursos de graça na internet, cursos de hebraico bíblico. Poxa, aproveite o seu tempo, irmão e irmã. Isso é importante, é um conselho que eu dou, que eu acredito que deve ser bom. Né? Então, irmãos, nós falamos Deus com reverência. Agora, também não podemos ficar brincando com o nome de Deus. Certo, irmãos? Que isso daí também é um desrespeito. Porém, porque nós falamos Deus, se referindo ao Deus de Israel. Então, nós não estamos pecando nem levando o nome de Deus em vão. Muito pelo contrário, estamos glorificando a Ele quando lemos um texto falando da grandeza do seu nome, do seu poder. Porém, não está escrito o nome. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Existe um nome, irmãos. Né? Assim como no Novo Testamento escrito em grego, utiliza-se o termo Kyrios ou Kairos, Kyrios quer dizer Senhor, né? Em grego. Eu não sei pronunciar, ou Kairios ou Kairos, irmão, não sei pronunciar essa palavra grega, né? É Kyrios, você pronuncia aí. Quer dizer Senhor para se referir a Deus, o que refletia uma prática já também. Pronunciar o nome sagrado, quando se falava Senhor, né? Era aquela reverência, não é? Inclusive, quando nós vamos orar em inglês, nós não falamos Sir. Sir é Senhor em inglês. Nós falamos Lord. Por que Lord? Porque Lord é algo supremo, algo de rei, algo de alguém que tem um poder. Entendeu? Os irmãos estão entendendo? Nesses aspectos, irmãos, nós sabemos que nós não podemos ignorar, certo, irmãos? Aqueles que clamam a Deus da maneira que eles entendem, porque não tem outro conhecimento, outra linguagem ou outro fundamento, a não ser aqueles que já aprenderam desde criança. Você acha que Deus vai condená-los? De forma alguma, porque eles não conhecem. Eles falam, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor Deus.
Ali é uma sinceridade, uma pureza. Agora, uma pessoa brincar também, falar Deus toda hora, isso daí também não pode. Nós temos que respeitar, vamos e venhamos. Mas eu, quando estou falando em Deus, dentro daquilo que está escrito, eu não estou tomando o nome de Deus em vão. E também não estou tomando o nome de Deus, porque eu não estou falando o nome de Deus. Mesmo assim, eu respeito dentro do texto sagrado. Fora disso, não. Quando eu estou pregando uma palavra ou exortando algum irmão, eu poderia usar Eterno, poderia usar Adonai, El Shaddai. O que é El Shaddai? O que é El? El também quer dizer Deus, significa Deus. O que é a letra Aleph? A Aleph ela significa o número 1, o primeiro. Por isso que no hebraico fala que o Senhor é o Aleph e o Tav, quer dizer, o primeiro e o último. Entendeu, irmãos? Então nós temos que entender isso, irmãos. Agora, tirando uma conclusão do judaísmo e do cristianismo, o nome de Deus é tratado com grande reverência, embora a pronúncia exata do tetragrama, né, pode ter sido perdida historicamente, tá? O conceito do nome de Deus e os títulos atribuídos a ele continuam a ser um profundo significado espiritual. Certo, irmãos? As diferentes tradições abordam, sim, abordam essa questão de maneira a refletir suas próprias crenças e práticas. Entendeu, irmãos? Garantindo que o respeito e a veneração a Deus sejam mantidos. Então nós não podemos brincar sobre isso. Certo, irmãos? Agora, se eu for querer transliterar, eu tenho aqui como falar, mas eu também não vou falar. Não é que eu sei, mas eu não vou falar. E já existe também como é que eu posso usar a palavra, meu Deus, para os irmãos entenderem? Alguém que fala o nome, que se atribui também a Deus, que está justamente em vários nomes de profetas. Por exemplo, como é que eu vou falar Mateus na língua original? Eu não falo Mateus, eu falo Matiial. Eu estou falando o nome de Mateus, é Matiial, entendeu? Aí você já vai ver, aí embutido nesse nome já tem o nome de Deus. Todavia, irmão, eu não vou isolar e falar sozinho, porque seria levar o nome de Deus em vão. Então não se brinca com a expressão divina de Deus, da divindade, do Deus que eu creio, do eterno. Não se brinca, não se fala de qualquer maneira. Ai meu Deus, quebrou a luz. Ai meu Deus, eu não sei o que. Não, eu estou aqui ensinando, irmãos. Não pense que eu estou fazendo zombaria. Eu estou ensinando. E para ensinar, às vezes a gente tem que se exemplificar. E Deus sabe muito bem que eu estou exemplificando. Não venha você aqui me julgar por causa desse exemplo que eu estou passando. Isso é errado, tá? Agora, mais errado ainda é você falar o nome de Deus que não é para ser pronunciado, certo? Que é o nome. Eu não estou falando da divindade, da supremacia, do poder, da glória, da divindade em si. Eu estou falando do nome do Senhor, do nome da divindade, do nome do eterno, do nome do ser supremo que criou o céu e a terra. Ele tem um nome. E esse nome ninguém pode tomar em vão. Deu para entender, irmãos? Então, entendam que quando eu falo Deus aqui, quando eu falo Deus seja louvado, oramos em nome do Senhor Jesus, Deus seja glorificado, glória a Deus, eu não estou tomando o nome de Deus em vão. Mesmo porque nem o nome de Deus eu não falei ali, eu estou falando de Deus como filho de Deus, que é meu Deus. Agora, se eu falasse o nome dele, eu estaria desrespeitando ele duas vezes. Uma porque não pode tomar o nome de Deus em vão. Outra porque nenhum pai vai querer que o filho dele chame ele pelo nome. Vocês estão entendendo? Então examinemos isso, tenhamos cuidado e analisar as coisas para nós entender e não tirar um julgamento temerário. Cada um deve ter o cuidado e o zelo para que nenhum de nós, irmãos, também vamos criar entre nós uma divisão por algum motivo que nós não entendemos ainda.
Se um dia Deus me fazer entender de outra forma, com todo respeito, com toda humildade, com toda reverência, eu irei fazer. Porém, até então, eu creio que tenho feito aquilo que o Eterno tem me determinado, inclusive dentro do decálogo. Entende, irmãos? Não só no primeiro, não sou santo, não sou nada. Estou falando do decálogo, não estou falando das outras leis cerimoniais. Estou falando das leis do decálogo, que Yeshua cumpriu todas elas. Os irmãos estão entendendo? Agora, cada um tem a sua consciência e o Espírito de Deus é que trabalha para moldar-nos para um dia darmos a coroa da vida eterna. Eu creio que ficou bem explicado, com todo respeito por todos, e foi muito importante. Eu estou feliz porque você sabe que tem comentários, irmãos, que dá para nós. Por isso que eu gosto dos meus inscritos, porque tem comentários de inscritos nossos que colocam, irmão, que realmente nos fazem refletir para nós explicarmos alguma coisa. Porque tem pessoas que brincam mesmo, falam de Deus assim brincando, não se pode. Você não está falando do nome dele, você está falando da personalidade, daquilo que ele é, daquilo que ele é, do poder que ele tem, da divindade que ele é. Você não pode brincar com isso. Se alguma vez nós erramos, por isso que nós pedimos perdão, porque quem é que não erra? Eu pergunto para um de vocês aí. Entendeu, irmãos? Então sejamos espirituais, e até eu vou tomar mais cuidado também, às vezes, na live, né? E vou me policiar mais também ao falar no nome do Eterno. Vou sim. Por isso, porque a gente às vezes está sendo observado e a pessoa dá um comentário que nos alerta. Eu fico feliz, irmã, viu? Fico feliz que isso nos alerta e nos faz entender que temos que ensinar os outros também. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Estou feliz com todos vocês. Mas eu peço que vocês não esqueçam de orar por mim, porque eu estou precisando muito. Não vejo a hora de poder voltar para o meu Brasil. Eu gosto daqui muitíssimo. Aqui também é a minha pátria, mas devido às condições e às necessidades de pessoas que me chamam para fazer visita, mas somente um milagre. Deus abençoe vocês, eu acredito no milagre. Fique com Deus, orem por mim, tá bom? Amo vocês. A irmã que fez o comentário aí, irmã, Deus abençoe. Nota 10, tá?